Fala pessoal, estamos começando mais um Decolada Podcast, o seu podcast com histórias reais de empreendedores reais. Já não se esqueça, curta, comente, compartilhe esse vídeo com quem você conhece. E hoje teremos a oportunidade de conversar com Roger Medic, escritor, consultor especializado em transformação digital e mindset disruptivo. Já tem mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia da informação e comunicação e também publicou o livro Transformação Digital Disruptiva, criando um novo mindset. Primeiro, obrigado por estar aqui hoje conosco. Imagina. E conta um pouquinho de onde é que tu veio até chegar em Joinville, efetivamente. Conta um pouquinho da tua trajetória até chegar aqui e a gente começar na tua parte profissional mesmo. Obrigado pelo convite, né? E é sempre bom poder compartilhar histórias, porque eu acho que as histórias elas inspiram outras pessoas e eu me inspirei em muitas histórias também. Eu sou gaúcho, mas estou há 18 anos morando em Joinville. Eu vim para cá em 2006 e na época eu não trabalhava com tecnologia, né? Eu trabalhava como mecânico. Então a minha jornada é uma jornada muito interessante porque o que eu faço hoje não tem nada a ver com o que eu fazia, mas por outro lado eu me orgulho bastante daquilo que a gente construiu e de tudo aquilo que eu passei, né? Então, vindo lá de uma cidadezinha pequena, né? Hoje deve ter 4 mil habitantes, Augusto Pestana. E a minha jornada ela começou justamente com uma pergunta que eu me fiz na época em que... Uma pergunta que, na verdade, me incomodou por um sentido positivo, né? Caramba, eu quero vencer na vida, né? E lá eu trabalhava nessa área de mecânica, enfim, e acabei passando por alguns perrengues lá, como a gente fala, né? A vida é cheia de perrengues. E a partir disso eu coloquei uma coisa na minha cabeça, né? Por isso que eu falo muito hoje de mindset, né? De crenças e tudo mais. Eu disse, cara, eu vou vencer na vida, né? Mas eu vou buscar alguma coisa diferente daqui, né? Cidade menor, enfim, não tinha muita oportunidade. Eu poderia ter escolhido ficar lá, mas acabei optando por buscar novos desafios. E aí foi onde eu busquei uma vaga, digamos assim, né? Enviei na época vários currículos. Naquela época eu tinha sido demitido, né? 2006 teve uma crise lá no Rio Grande do Sul. E aí a economia local sofreu bastante, teve vários desempregos, enfim. E eu estava fazendo o primeiro semestre de economia na Unijuí, na faculdade lá. E então na época eu fui para o laboratório de informática lá da universidade e disse, cara, vou mandar currículos aqui, né? E aí fui para pesquisa, pesquisei muito, mandei, eu acho que foi mais de 100 currículos, né? Até que recebi uma devolutiva de uma empresa aqui. E aí, poxa, né, me qualifiquei para a vaga, enfim, fiz a entrevista e juntei a minha mala, né, 2 malas de roupa. Naquela época eu tinha... A minha reserva era um salário mínimo. Um salário mínimo em 2006, R$600, né, hoje. E aí foi onde eu vim parar em Joinville, né? Na época tava abrindo uma rede de lojas de pneus remoldados, que era BS Coway, né? A fábrica em Curitiba, Piraquara, enfim. E aí estava abrindo esse auto center e eu vinha para trabalhar ali, né? Mas eu já vinha com uma qualificação um pouquinho diferente já, né? Eu trabalhava não na mecânica em si, mas eu fazia parte do alinhamento, balanceamento, né, para ajustar o veículo ali, enfim. E naquela época eu trabalhava com isso lá no Rio Grande do Sul, mas era uma solução mais analógica, né, com laser ainda. E aqui eu vim trabalhar com um sistema computadorizado. Então, fazendo a conexão com a tecnologia, o porquê que eu me encantei, né? Tem um pouquinho dessa história aí. E de lá para cá, né, eu trabalhei como funcionário, digamos assim, até 2012. A partir de 2012, aí eu resolvi empreender, carreira solo, né? Entrar na área de consultoria, enfim. E como foi, o Roger, essa tua trajetória de vir para cá, começar, né, esse link que tu fez, né, de começar a entrar na parte da tecnologia, quando o formato de trabalho que tu estava acostumado no Rio Grande do Sul com aqui em Joinville mudou? Quando é que foi a virada de chave de vou deixar de ser, sei lá, um CLT, vou começar a empreender, mas principalmente de ter mudado
totalmente o segmento que tu trabalha, né? Ou do que tu trabalhava antes. E nesse meio tempo, nesses 6 anos até começar a empreender, tu já tinha mudado de profissão ou tu continuava nessa parte mecânica, nessa parte dessa indústria de pneus? Boa. Como que foi para chegar ali? Boa pergunta. Bom, eu fiquei como mecânico até 2008. Uhum. 2008 para 2009 eu fiz uma mudança, né? Mas por que eu fiz essa mudança? Eu comecei a fazer sistemas de informação na Sociesc, no campus lá na Tupi ainda, no Boa Vista. E uma das aulas com o professor Moisés, eu nunca me esqueço, isso ficou marcado para mim. Uma das aulas, isso em 2008, 2007 para 2008 ali, foi na verdade de 2007 para 2008. Uma das aulas do curso, né, de infraestrutura de redes, ele falou assim, olha, isso 2007. Não, porque tem pessoas que trabalham hoje, né, para outras empresas de casa, do outro lado do mundo. Eu disse, poxa, mas como assim? Cara, aquilo para mim, naquela época, era impossível, né? Por quê? Porque eu nunca tinha tido esse tipo de contato, né, desse tipo de situação. Mas ali que me despertou, eu disse, caramba, o que é tecnologia, né? Ou o que a tecnologia é capaz de proporcionar. Então ali eu tive uma virada de chave. A partir dali eu saí do ramo que eu estava trabalhando e fui trabalhar numa empresa de tecnologia que vendia infraestrutura, né? Então foi ali que eu acabei 2008 mudando. Que começou realmente a tua experiência 2008 direta. para 2009, isso. Legal. E aí até 2013 eu trabalhei dentro de empresas de tecnologia, de infraestrutura, né? Os últimos 2 anos antes de eu empreender, como autônomo, como consultor, eu trabalhava numa empresa de Itajaí, onde nós fazíamos automação portuária, né? Então trabalhei aí para inúmeros projetos no Brasil inteiro, né? Isso me proporcionou também conhecer o Brasilzão, viajar bastante, enfim, e sempre a cabeça ampliando, né? A gente abrindo a mente, conhecendo outras culturas, enfim. Então, e aí até que, caramba, eu acho que eu vou dar mais um passo, né? Eu vou empreender. Porque no meu último ano dessa empresa que eu estava trabalhando em Itajaí, em detalhe, eu morava em Joinville e ia praticamente quase todo dia para Itajaí e voltava. Então era uma pernada boa. Sim. Como a gente estava fazendo projetos aqui na região, Porto de Itapoá naquela época, né, Paranaguá e também o complexo portuário de Itajaí, porque foi bem a época que a Receita Federal começou a exigir dos terminais a automação, né, o controle automatizado e não mais o manual, né? Então a gente teve muito trabalho legal ali. E no meu último ano eu fui convidado pela UFSC, pelo LabTrans, que é o Laboratório de Transporte e Logística, para trabalhar como consultor na área portuária. Chegaram até mim, enfim, né? E a partir dali, então, eu executei a consultoria durante 6 meses, né? Também trabalhando nessa empresa. Eu era sócio, tinha uma participação lá, estava como gestor comercial e de equipe também. E a partir daquilo ali eu decidi, cara, vou carreira solo, vou empreender aqui na área de consultoria, né? E aí acabei entrando nessa área, né? E fui até 2016. Aí é uma outra jornada para frente. Uma página Isso. E como que trazendo teu começo é bem discrepante, né? O teu início no Rio Grande do Sul, olhando hoje transformação digital, palestras e tudo que tu faz hoje. Mas nesse período ali antes da próxima página, antes de 2016, como é que entrou o teu anseio por inovação? Porque pelo que tu me fala, começou os projetos de consultoria de levar cada vez mais tecnologia para uma área mais arcaica, que de repente era dos portos ali. Não tinha nada. Não tinha nada. O papel para trazer realmente tecnologia. Mas ali tu tem muito de observação e aprender com tudo que tu tá se envolvendo. Ali que te despertou o interesse de cada vez mais trabalhar com inovação, olhar sempre para o diferente. Isso. Imagina que naquela época, 2012, 2011, 2012, não se tinha muita tecnologia, principalmente quando a gente fala de automação, né? E lá a gente já fazia implantação de projetos de tecnologia, né, para, por exemplo, fazer leitura automática de placas.
fazer leitura automática daquele número ISO do container, né? Integrar tudo isso num único sistema. E naquela época não tinha tecnologia, você tinha algoritmos ali, você tinha que pegar equipamentos, as câmeras, por exemplo, enfim, com iluminadores, e você construir literalmente aquela solução para fazer a captura automática da foto, né, e traduzir aquela foto para número, né? E depois, uma segunda exigência da Receita Federal, essa foi a primeira. Primeiro eles solicitaram a questão de fazer a digitalização da entrada dos veículos que entravam e saíam nos portos. Isso antes era manual, mas, cara, agora precisa ter um sistema, né? Não pode ter intervenção humana, né? Então tinha que abrir a cancela automático, escrever no display, ligar o semáforo, isso em 2011, né? E a segunda exigência foi o seguinte: o controle de acesso das pessoas também precisou ser digitalizado, né? E aí, nessa primeira etapa, era exigido, por exemplo, um crachá, né? Um cartãozinho MyFair, tipo esse crachazinho que tá na minha mão aqui. Porém, era um crachá que tinha uma certa tecnologia envolvida ali, em que você cadastrava os teus dados e atrelava ao ID do cartão. Só que daí o que aconteceu, ou o que acontecia, né? Que a Receita Federal sempre foi apertando cada vez mais. Eu podia pegar o meu cartão e dar o cartão para você, e você poderia entrar no meu lugar. Sim. Né, numa área que era restrita. Bom, a partir daquilo a Receita Federal disse, cara, vamos ter que buscar uma forma. Por aí, né? Isso, vamos ter que buscar uma forma de nós controlarmos isso diferente. E aí foi que ela fez um adendo na legislação, a portaria, nunca me esqueço, é a 2438, né? Em que essa portaria ela falou o seguinte: agora precisa coletar a biometria atrelado ao crachá da pessoa. E quando a gente falou de coletar a biometria, também não tinha o modelo, se era biometria digital, se era facial, né, se era da mão, enfim. E todas essas tecnologias a gente importou de fora, né? Importamos de fora para justamente para criar a solução. Ou seja, eu tinha um desafio, nós tínhamos um desafio, eu tinha essa oportunidade no mercado, mas não tinha naquela época tecnologias que faziam isso. Então a gente foi atrás, buscamos tecnologias de fora e desenvolvemos isso, né? E, poxa, mas foi muito legal ali, porque a gente implantou um terminal lá em Itajaí. Naquela época, a gente fez matéria, tudo, foi muito legal. O primeiro leitor facial, né, de aproximação, era um leitor que custava naquela época R$25 mil. Mas por que a gente trouxe uma tecnologia tão cara? Porque a gente testou várias tecnologias, né? E a facial foi a que melhor se saiu. No ambiente que a gente estava, de um gateway, por exemplo, de uma área portuária que pega sol, chuva, noite, escuro, né, sujeira, nem todas as tecnologias davam certo. Né? Você tinha muito problema ali. E a digital, por exemplo, principalmente, tinha muito problema. Por quê? Porque a gente está coletando uma digital do trabalhador, né, que tem uma mão mais gasta, né, uma mão não tão sensível. Então, algumas tecnologias não dava erro de leitura e tal, né? E cada vez mais ali eu fui pegando gosto pela tecnologia, né? E a gente pesquisava muito na época. Naquele ponto eu já tinha feito alguns cursos técnicos. Acho que eu já tinha em torno de uns 15 ou 20 cursos técnicos, né? Fui para fazer online, enfim, gestão de telecomunicação, infraestrutura de rede, sistemas, enfim, tudo que você imagina naquela área. Eu sempre busquei conhecimento, né? Eu sou um cara que busca muito conhecimento o tempo inteiro, né? E eu fui pegando cada vez mais gosto por aquilo, né? Mas não só a tecnologia em si, mas como a tecnologia ela impactava o negócio. Então isso foi me abrindo um horizonte, né, de entender o negócio como um todo e como a tecnologia poderia ajudar, né? Seja na parte de cadastro, por exemplo, para otimizar cadastramento, enfim. Então foi muito isso, né? Mas tu sempre foi curioso assim? Ou sempre o tempo curioso. foi te Cara, mudando? se tem uma coisa que inclusive é uma das habilidades aí, se nós pegar aí as habilidades do profissional do futuro, né, da década 2030, publicado pelo Fórum Econômico Mundial, das 15 habilidades, uma delas é curiosidade, né? E dessas 15, interessante, 2 ou 3 são técnicas, as demais são comportamentais, né? Então, resiliência, a curiosidade é uma das coisas que me levou até aqui, né? Não tem a menor dúvida.
Então, desenvolver sempre o senso de curiosidade, e isso conecta muito com inovação, né? Quando você vai inovar, você vai ter que, você tem que testar. Tem que ser o cara inquieto que está sempre querendo... buscar alguma coisa melhor ali. E então a curiosidade eu acho que foi para mim a habilidade que eu sempre tive. Desde eu empreendi, antes dessa história lá no Rio Grande do Sul, eu tinha uma bicicletaria. Né? Então eu empreendi muito cedo. Meu pai foi empreendedor, então a gente sempre teve isso muito de resolver problema, né? Então acho que se pudesse trazer uma das habilidades ou uma das palavras para esse contexto de que me levou sempre foi curiosidade e a paixão por querer aprender coisas novas. Então, esse é um ponto, né? Eu estava até lendo um texto teu que tu falava sobre ser... Esqueci o termo. Nexialista? Nexialista. Né? Que é... uma habilidade... conhecer sobre tudo, achar pontos de conexão entre vários assuntos ou temas diferentes, e eu acho que o lado inovador é justamente isso. Né? Pegar qualquer problema e trazer outros conhecimentos que tu tens na tua vida para desenvolver e achar melhorias. Essa tua curiosidade, esse querer aprender constantemente e vários temas diferentes, tu entende hoje que é um dos fatores que te levaram para o próximo passo? Sim, sim. É um conjunto, né, de capacidades, digamos assim, que a gente acaba desenvolvendo, né? E esse conjunto a gente vai aperfeiçoando. Aquilo que dá certo, a gente vai aperfeiçoando, né? Depois de 2016 para frente, tem mais algumas etapas ali que a gente vai... Estamos caminhando para lá. Que até então eu não conhecia de algumas coisas que eram habilidades natas minhas, né? Eu não tinha isso em mente muito claro. Hoje eu sei muito bem. Mas foram esses detalhes de conhecer sobre vários negócios, de ser curioso, né? De querer entender realmente. Caramba, não tem nada a ver com isso aqui, mas como é que funciona? Ah, funciona assim, sabe? Então, quando eu falo do nexialismo hoje, é o potencial que a gente tem de conectar pontos. E uma das outras habilidades do profissional do futuro é resolução de problemas. E como é que a gente resolve problemas? Né? De forma mais, não vou dizer mais fácil, mas de forma mais simples, eu diria. Quanto mais eu conheço de várias coisas, né? Quanto mais generalista a pessoa é, maior a capacidade que ela tem para resolver problemas, para encontrar soluções. Por quê? Porque eu conheço de várias questões, e aí fica mais fácil. Poxa, problema X, caramba, isso aqui eu já posso conectar com tal situação, e isso aqui, junto as duas, com tecnologia. A gente fez isso muito, né, de buscar 3 ou 4 tecnologias para criar uma solução. Né? Então eu puxei isso muito na época de construir soluções na área de tecnologia, mas ela se aplica a qualquer área de negócio, né? Então, acho que esse é um ponto bem interessante. E, claro, existe uma questão de... Tem um livro, inclusive, que a capa do livro chama-se O Mundo Onde os Generalistas Vencem os Especialistas. Então, nessa nova década, não basta mais eu ser um especialista muito profundo numa área. É importante eu saber, mas é mais importante eu saber, né, o T-shaped lá, ou seja, eu saber de conhecimentos distintos, justamente para você conectar pontos. E aí, poxa, eu não sei fazer isso, mas eu sei quem sabe. Então você vai lá, conecta, né, e vai juntando os pontos. O empreender é isso. Caramba, eu vi uma oportunidade, existe um problema, existe uma demanda no mercado. Poxa, mas às vezes aquela demanda não conecta com aquilo que você sabe fazer, ou que você se qualificou, por exemplo. Sim. Né? Mas, pô, se você tiver, né, senso de curiosidade e de vontade de resolver, cara, o nosso cérebro, o ser humano tem capacidade que às vezes a gente não entende o quão forte é isso, né? E o empreender é muito isso, é buscar resolver problemas. Sim. Né? Seja a área que for, né? Então, eu acho que isso faz parte do DNA do empreendedor. Né? E o empreendedor aqui pode ser um empreendedor autônomo, né? Pode ser um empreendedor que está iniciando uma startup, ou pode ser um empreendedor que está tocando um negócio tradicional. Né? Então, sempre ele vai estar ali buscando melhorar, aperfeiçoar,
né, de alguma forma para entregar uma solução cada vez melhor para o seu cliente, mais simples, mais fácil, né? A gente parou na parte profissional. Estava ainda no projeto dentro dos portos. Isso. Chega 2016, que é a próxima página da vida ali. Boa. Como é que seguiu a tua carreira profissional? Então, 2015 para 2016, até ali a gente tinha construído vários projetos. Projetos e empreendimentos logísticos, inclusive no Brasil. Eu participava já de projetos maiores para construir terminais, por exemplo. A gente fez um projeto para Aparecida de Goiânia, por exemplo, junto com o governo municipal, iniciativa privada, com investimento de 1 bi. Para fazer um empreendimento logístico lá para resolver problemas da questão local. Mas isso foi um exemplo. Então, dentro desse empreendimento, como eu estava muito inserido na questão logística do país, origem e destino das cargas, enfim, trabalhei também no projeto do Plano Nacional de Contagem de Tráfego, junto dentro lá do Labtrans, para os projetos da NTT, DENIT, enfim. Então, isso me deu muita bagagem, para conhecer o contexto Brasil, logística e uma série de outras questões. E dali para frente, naquela época, 2015 para 2016, esses empreendimentos todos que nós trabalhamos e entregamos os projetos, eles não aconteceram. 2015 teve uma questão de uma breve crise, digamos assim, econômica, a gente passou por uns perrengues ali, e esses projetos ficaram engavetados. Mas a partir dali, eu, no meu senso de curiosidade, de querer buscar e entender outras coisas diferentes, eu acabei indo para o mundo das cidades inteligentes. Olha que loucura. Poxa, eu vou estudar aqui sobre Smart Cities. O que é o mundo, o que é o futuro, enfim. E quando eu comecei em 2016 a estudar sobre Smart Cities, no finalzinho de 2016, eu comecei a conhecer o mundo das startups. Ou seja, as soluções que algumas cidades tinham implementado no mundo inteiro, inclusive um capítulo do livro eu falo sobre as cidades e a transformação digital. E ali eu comecei a entender que o futuro era muito mais do que aquilo que eu estava fazendo. Era totalmente diferente, inclusive. Eu disse, caramba, tem um mundo aqui que, cara, eu comecei a conhecer. E por eu ser curioso e gostar da inovação, puxa, quando você entra no mundo das startups, da inovação mesmo, cara, aí é um parque de diversões, E dali para frente, então, 2016 para 2017, a gente resolveu empreender. Mas, cara, vamos criar uma primeira startup aqui. E aí, naquela época, a nossa solução era para desenvolver uma solução voltada para cidades. O nosso cliente seria as prefeituras. Então, desenvolvemos uma plataforma, um aplicativo para o cidadão, reportar problemas nas cidades, enfim, uma série de coisas legais ali. E isso rodou, 2017, 2018. Eu visitei, naquela época, 30 cidades e 6 estados para a gente fazer a validação do projeto, enfim. E foi bem interessante. E ali eu conheci outras tecnologias que até então eu não conhecia. Como eu já vinha da área da automação, eu comecei a conhecer sobre o mundo do IoT, Internet das Coisas, Internet of Things, enfim, abreviando aqui para o IoT. E é o IoT aplicado às cidades, a projetos de iluminação pública inteligente, a medição de água, de consumo de água, detecção de vazamentos, contagem de tráfego, trânsito, semáforo, uma série de questões ali. E cara, aquilo me fascinou muito, E quando eu percebi, na verdade, o que era o futuro, os projetos, cidades inteligentes, as novas tecnologias, as startups, naquela época tinha algumas se destacando, globais, mas ali eu entendi que tinha um mundo diferente, o mundo do venture capital, startup, você buscar investimento, investidor anjo. Então eu entrei num outro ciclo, de conhecer coisas diferentes do tradicional. Sim. Totalmente diferentes. Porque tu estava no mundo, como a gente falou, quando tu estava na parte dos projetos portuários, parte de logística extremamente tradicional. Tu entra para Smart Cities, cidades inteligentes, acho que te abre um leque de possibilidades, onde tu traz da parte da internet das coisas, onde tudo é uma possibilidade que pode ser automatizado. Segurança pública, iluminação, saneamento de água, de saneamento, gestão de tráfego. E então, para ti que é curioso, iluminação pública vamos automatizar. Te abre um leque de pontos para estudo.
Parte de saneamento, outro leque de pontos de estudo. E aí a gente começou a desenvolver, né, a plataforma. E quando você fala em desenvolver plataforma, é diferente de você fazer um software. Né? Uma plataforma você vai fazer para conectar, né, e você ter interoperabilidade principalmente, né? Fazer com que ela converse com outros sistemas, que ela receba informação de outros sistemas e assim por diante. Né? E ali começou a minha base do estudo do livro. Tá. 2016, então entrei no mundo da inovação, conhecendo startups, enfim, ali que eu já tinha repertório, eu já tinha lido alguns livros, né? Depois eu vou citar, em 2019, só para a gente ter uma ideia, eu cheguei a ler 62 livros no ano. Foi o ano da publicação do meu livro. Então, cara, eu devorava livro. Né? Tu publicou livro e ainda leu 62 livros. Né? Eu cito vários aqui. E trabalhava ainda, né? Trabalhar. Então, assim, mundo frenético, né? Mas frenético no sentido assim, quando você gosta, quando você faz com paixão aquilo que você faz, meu amigo, você faz de uma forma mais suave, né? Então, eu gostava muito daquilo, tanto que eu gosto muito né, de inovação e tal. Então, ali a gente começou a empreender, né? Mas empreender no mundo, um mundo diferente, o mundo das startups, que é diferente do empreender no mundo convencional. Diferente de eu vou abrir uma bicicletaria, como eu tinha lá, quando eu tinha 12, 13 anos. Eu vou abrir uma panificadora, é diferente. Né? Panificador, você tem um local físico, você tem toda uma estrutura ali, né? A gente chama isso dentro da inovação do modelo de negócio, né? O heavy asset, que é você ter o ativo ali. E quando você fala de um mundo um pouco mais tecnológico, a gente tem muito o light asset, né? Que é o ativo leve, ou seja, uma plataforma é algo intangível, né? Então isso me abriu a cabeça para outras possibilidades, né? E aí 2016 para 17, então 17 eu abri a minha primeira startup. Então a gente passou todo aquele contexto de investimento anjo, de fazer contratos, né, e aprender um pouquinho sobre isso. Receberam rodada de investimento e tudo. Sim, a gente fez captação de investimento anjo ali, mas o projeto não foi para frente. Né? O projeto não foi para frente por uma série de fatores. Tecnologia muito boa, mas a gente entra na questão da cultura, né? A gente estava falando um pouquinho antes do nosso bate-papo aqui, a questão da cultura. E aí, quando a gente começou a entrar no meio público, né? Porque o nosso cliente da plataforma era a prefeitura. Sim. Né? E aí você entra num outro dilema, né? Que é licitação, que é uma série de questões muito mais burocráticas aí. E aí a gente acabou decidindo por não ir para esse caminho, mas como a gente tinha desenvolvido não só a plataforma, né, para a parte do cidadão ali, enfim, tinha desenvolvido também junto à plataforma para conectar os dispositivos. Então eu tinha já a iluminação pública e tinha a parte dos hidrômetros também. E ali, 2019 para 20, eu olhei para o mercado industrial, para a indústria. Eu tinha um amigo que tinha uma indústria, e aí a gente andava de moto junto, enfim, e disse, Rafa, me conta um pouquinho como é que é o teu processo lá. Pois é assim, assado e tal. Caramba, daí eu olhei para aquilo ali e comecei a estudar sobre a indústria, o mercado da indústria, né? Tecnologia aplicada para a indústria. E já se falava em indústria 4.0, né? Em 4.0 e 4.0, enfim. Mas se via muita pouca coisa, né? Naquela época. Assim como se vê muito pouco ainda hoje. E ali, 2019 para 20, a gente fez uma pivotagem, né? Pivotamos. Então, eu acabei fechando a outra empresa, né? E criamos a empresa que hoje, no caso, né? É a Golias. Então, para entrar numa outra pernada daí, né? Então, é um pouquinho dessa jornada e, poxa, até 2020, eu posso dizer que uma das coisas também que me ajudou muito, né, além da curiosidade, de buscar sempre o conhecimento, a resiliência. Né? Acho que a resiliência ela fez parte dessa minha jornada e ela faz parte, eu acho, todos os dias do empreendedor. Né? Porque empreender é resolver problemas o dia todo, digamos assim.
no sentido de, pô, preciso auxiliar a equipe, eu preciso resolver o problema do cliente que está insatisfeito, né, a tecnologia, produto, serviço. Então, você sempre tem alguma coisa para buscar resolver, né? E se o empreendedor não tiver resiliência, ele vai desistir. Mas, cara, Ele é um empreendedor que durará pouco tempo, né? pouco tempo, né? Um empreendedor com os dias contados. E me diz uma coisa, Roger. Vamos lá. Bicicletaria, loja de pneus, porto, prefeituras, quando entra nas cidades inteligentes, olha para a indústria. Quando surge a ideia de ser um escritor? Bom, Porque assim, o engraçado é que tu pula de coisas totalmente diferentes. não, se a gente analisar, não tem conexões. Exato. Né? O nexialismo é tu fazer conexões de várias coisas diferentes. Tu literalmente é o exemplo Vivo. disso daí. Como que juntando toda a tua experiência de vida, falou, gosto de ler, gosto de aprender, gosto de inovação, tô olhando para a parte de indústria agora, então indústria 4.0, toda a transformação digital. Vou escrever um livro. Acordou com esse desejo? Como é que veio isso na tua vida? Boa pergunta. Os meus amigos que me conheceram lá em 2006, né, quando eu vim trabalhar para cá, né, e que os amigos que eu fiz nessa jornada, enfim, de empreender, de estar aqui, estar para cima, estar para baixo, estar empreendendo e atuando como consultor em alguns projetos, né? Todos eles falavam, Roger, você tem que escrever um livro. Poxa, mas tua história, legal pra caramba, né? Resiliência, tal. Tem que escrever um livro, tem que levar isso pro mundo, essa história e tal. Mas naquela época eu não me sentia, tu vê como a gente se sabota, né? Eu não me sentia preparado para contar a minha história, né? Num livro, ou seja, minha história empreendedora ali. Porque eu pensava que naquele período, até então, eu não tinha obtido ainda um nível de sucesso, digamos assim, que eu pudesse traduzir para um livro. Essa era a minha mentalidade naquele momento. Sim. E aí eu pensei assim, e ali eu já escrevi artigos lá no LinkedIn. Já devia ter uns 100 e poucos artigos ali. Tu já tinha esse costume de Já, escrever? o LinkedIn eu usei ele, ele é acho que desde 2008. Desde 2007, 2008 eu tinha o LinkedIn. Porque numa das empresas que eu entrei, lá em 2009, foi a Delta Cable, uma empresa que tinha algumas unidades no Brasil. Né? Ali eu já tinha o perfil no LinkedIn. E dali em diante eu não parei mais. Então eu sempre mantendo a constância de escrever. Exato. E tal. Então eu tinha muita coisa escrita. Mas o que eu tinha escrito, né, de artigos lá? Era sobre tecnologia. Era sobre automação, era sobre esses assuntos. E quando o pessoal falou, Roger, você tem que escrever um livro, putz, legal, tenho que escrever um livro, vou me desafiar. Em 2018 eu coloquei a data, disse, setembro de 2019 eu quero publicar o livro, 1 ano. E aí eu fui escrever o livro. Disse, caramba, como é que escreve um livro? Né? Eu não sabia ainda exatamente o que ia ser o livro. Mas como eu tinha mais de 100 e poucos artigos lá publicados já no LinkedIn, eu fui reler os meus artigos. Mas, cara, vamos buscar aqui repertório, né? E aí me veio todo esse ponto de, poxa, eu tinha conhecido Smart Cities, startups, inovação, tecnologia, né? E aí eu pensei, caramba, eu vou escrever sobre isso. Vou escrever sobre transformação digital. Eu fui para a internet de novo, né? Pesquisar, caramba, vamos ver o que é aqui trends, né? As trends, os assuntos mais novos, enfim, ou o que é do futuro, ou o que é uma tendência, né? Mas isso lá em 2018 já. E aí eu cheguei em transformação digital. Putz, naquela época, transformação digital, pouquíssimo a gente ouvia falar. Não tinha nenhum autor publicado brasileiro, principalmente, né? Tinha muito material em inglês, enfim. Uma das bases de pesquisa, inclusive, eu fui muito para buscar isso, mas em inglês. Então, traduzi muito e li muito sobre esse assunto, mas assunto fora do Brasil. E ali eu me inspirei em escrever sobre o assunto, transformação digital. E aí, poxa, mas transformação digital disruptiva, né? E um subtítulo criando um novo mindset, né? Alguém pode se perguntar, mas o que transformação digital tem a ver com um novo mindset? Putz,
No primeiro momento, quando a gente olha, caramba, não tem nada a ver. Mas, quando nós falamos em transformação digital, né, e para quem conhece pouco de transformação digital, vai atrelar com tecnologia. Não, é totalmente atrelado, voltado para a tecnologia. Mas quando nós falamos de transformação digital, nós vamos falar que 70% de qualquer projeto de transformação digital é gestão e processo. 30% são tecnologias ou ferramentas que a gente vai usar para fazer transformação digital, né? Só que daí, por isso da questão de criando um novo mindset, ou seja, o que são essas tecnologias, quais são as novas metodologias, o que é uma startup. Então tudo isso, né, eu juntei nesse livro. Mas quando eu comecei a escrever, eu não tinha essa estrutura, né? Ao escrever o livro, e aí de novo, eu fui pesquisar como escreve um livro, como faz um livro, né? Curioso, né? Eu poderia ter contratado uma editora, enfim, né? Depois eu fiz inclusive um contrato, mas eu já tinha criado todo o livro, né? Toda a estrutura, né? Com aquela percepção de que, poxa, o que eu quero mostrar, né? Como que eu quero entregar esse conteúdo, como que a pessoa que vai ler o meu livro, ela vai conseguir entender, né, do que eu estou falando. Isso vai servir como e o guia. que ela vai absorver daquilo tudo, por ser um tema novo. Um tema novo, né? Enfim, então eu construí o livro baseado nisso. E acho que a pergunta que vale 1 milhão é: o que é transformação digital? Essa é a pergunta do bilhão, né? Então, transformação digital, um pouquinho do que eu acabei de falar, né, ela envolve o quê? A modernização do nosso modelo de negócio. Né? Então eu preciso modernizar. Se a gente não inova, se a gente não moderniza, a gente fica obsoleto. Isso tem a ver com o aprendizado também. Então, se eu não buscar conhecimento novo, se eu ficar apenas com o conhecimento que eu adquiri, as minhas palestras eu uso alguns slides. Os primeiros slides eu trago justamente 2 pontos principais. Primeiro, organizações do século XX e organizações do século XXI. Né? Então, o que era o século XX? Né? O século XX você tinha um mundo ou um cenário muito mais estável, mais as mudanças demoravam mais tempo para acontecer, né? Na educação, para fazer o contraponto, e depois eu vou fazer o contraponto do século XXI, na educação, do século XX, tudo aquilo que nós aprendíamos na escola, né, mais uma faculdade, nos dava uma vantagem competitiva como profissional ali de uns 10, 12 anos, fazia uma pós, enfim. Então, teoricamente, como profissional, você tinha uma vantagem competitiva. Tu acabava tendo uma validade, sei lá, de 10, 12 anos. Isso, perfeito. Até vir uma outra geração com mais conhecimento. Ou você fazia mais uma especialização e aquilo te dava um tempo maior. Sim. Né, de especialidade. Só que, quando eu olho, ou quando a gente começa a entender transformação digital, né, o que é, e a gente faz um contraponto século passado, século XXI, né, século XX com século XXI, onde nós estamos saindo da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento. Sim. Então aqui acontece uma mudança de mindset. Porque tudo aquilo que deu certo, né, que nos trouxe até aqui, não nos garante que vai nos levar daqui para frente. E aí é o desafio. Né? O desafio é de a gente desaprender para reaprender. Alvin Toffler falava lá em 1970 que o analfabeto do século XXI não seria aquele que não soubesse ler ou escrever, mas quem não soubesse desaprender e reaprender para esse mundo novo. E aí tirar costumes ou práticas velhas para se modernizar. Como que eu abro espaço para o conhecimento novo? Como que eu abro espaço? Eu preciso liberar espaço. Sim. Nossa cabecinha é um HD, tem um limite. Isso. Né? Ou eu preciso desconstruir crenças. Sim. Para mim construir crenças novas, né? Ou seja, sair das crenças limitantes e ir para o crescimento exponencial, como se fala, né? Ou a Carol Dweck, no livro O Mindset, ela fala justamente sobre isso. Eu trago alguns exemplos, né? Como que a gente sai de um mindset fixo para um mindset de crescimento. O que é um mindset de crescimento? É você sair desse contexto de desaprender algumas coisas para reaprender coisas novas e diferentes. Por quê? Porque, voltando para aquele contexto de organizações do século XX para o XXI, então, 20 eu tinha um mundo muito mais estável, mais estático, as mudanças demoravam mais tempo para acontecer, e eu tinha uma cultura de conservação.
nas indústrias, nas empresas. Né? Comando e controle, uma instituição mais hierarquizada, né? Por isso que era ela lenta. Sim. E agora nessa virada de século, quando as tecnologias começam a ser inseridas, o que começa a acontecer? Começa a ter uma mudança de comportamento das pessoas. E aí eu me coloco também nesse contexto, né? O nosso comportamento acabou mudando e acaba mudando a todo momento, né? E isso faz com que a sociedade que a gente vive hoje é mais imediatista. E por ser mais imediatista, exige que os negócios entreguem as suas soluções cada vez mais rápidas e de formas diferentes. Não pelo único canal, mas por canais diferentes, por meios diferentes. E isso exige, então, das organizações do século XXI que elas sejam mais ágeis, mais rápidas, mais flexíveis. Porque o século XXI, então, ele é um mundo VUCA, né? Como a gente fala, volátil, incerto, ambíguo. Né? As mudanças acontecem muito rápido. Então, só para a gente ter uma ideia, um ciclo de tecnologia no século passado demorava 7 anos para mudar. O ciclo de tecnologia hoje é 3 anos. Então, a cada 3 anos as tecnologias mudam e isso acelera muito. Então, aquilo que ia acontecer daqui a 10 anos, né, acaba acontecendo 2 ou 3 anos. Você acelera as coisas. Por quê? Por causa da confluência das tecnologias. Você junta 2 ou 3. E a gente tem a questão do avanço da tecnologia. E olhando a data de lançamento do teu livro, 2019. Ano seguinte a gente pegou... Eu publiquei ele em 20, né? A pandemia. Era para ser em 29, mas foi... Que era justamente o período que aliou o constante avanço de tecnologia, que nos força a ir nos modernizando, nos transformando constantemente. E entrou a pandemia. Onde todo mundo viu que do dia para a noite tudo pode mudar, tudo pode parar. Perfeito. E nesse cenário de pandemia, o que tu já dentro do mercado, olhando sempre inovação, olhando sempre sobre transformação digital, o que tu pode observar de evolução, indústria, os mercados mais tradicionais? O que tu percebeu que o pessoal tinha mais problema para aplicar a transformação digital, para melhorar seus processos? E o que tu acha que ainda ficou pendente desse período que as empresas poderiam se desenvolver mais? Porque se eu trago sobre transformação digital, é como tu trouxe, eu posso olhar internet das coisas, eu posso olhar a inteligência artificial que está em alta hoje em dia, eu posso aplicar, tem a indústria 4.0, todas as metodologias ali dentro. Eu tenho várias ferramentas, conceitos para aplicar. O que ainda está, que tu sente que avançou muito na pandemia e o que tu acha que ainda pode melhorar? O que seria o próximo passo? Para conseguir responder, eu vou trazer um ponto anterior. Então, transformação digital é muito mais do que tecnologia. Tecnologia é só uma parte, né? Ou seja, é uma ferramenta, é meio. Quando a gente fala de transformação digital... É que eu digo só que eu acho que a pandemia ela entrou no momento do mindset. Sim. Fui obrigado a mudar o meu mindset porque eu não tinha outro jeito para seguir. Né? Tanto que a gente viu negócios que sofreram muito, né? E outros que cresceram muito, que souberam aproveitar. Exponencializaram. Né? Que daí mescla com a questão da resiliência também. Isso. Veja que o home office... Cara, o home office... Né? Aquele exemplo que eu falei em 2008, eu ouvi no meu professor da faculdade, que foi aquilo que me chamou a atenção. Já tinha pessoas que trabalhavam do outro lado do mundo. E, teve que vir uma pandemia para a gente entender que, poxa, existem formas diferentes de trabalhar e entregar resultado. Que não ter que bater cartão 8 horas, aquela questão toda, né? Que são dilemas aí que a gente poderia discutir, mas... Então, ali a pandemia mostrou vários aspectos. A gente veio postergando transformação digital, modernização, digitalização dos nossos negócios há muito tempo, né? Por outro lado, se a gente pegar os negócios que cresceram, né, o iFood da vida, por exemplo, é uma startup, é um mindset diferente. Ele veio com uma base tecnológica em cima do modelo de negócio dele. Então, por isso que ele conseguiu, e outros negócios conseguiram, o e-commerce conseguiu exponencializar. Por quê? Porque ele já vinha digital, uma boa parte, né? E do dia para a noite, né, não tinha mais voo, não tinha mais encontros presenciais, ou seja, e aí? Como que eu toco o negócio?
né? Como que os negócios... enfim, a gente passou por algo que nunca tinha acontecido dessa forma. Então teve empresas que conseguiram surfar e teve empresas que sofreram e que sofrem ainda. Né? Quando a gente fala de transformação digital, o índice de maturidade digital, né, ou das empresas é muito baixo ainda no Brasil. Né? Estamos falando de vários setores. Mas a pandemia ela acelerou. Né? Existem várias pesquisas que mostram que pelo menos 3 anos a digitalização acelerou para cerca de 40% de um estudo que teve de 2.000 executivos no mundo inteiro, em torno de 40%. Para 40% desses caras, cerca de no mínimo 3 anos. Né? Para 30% deles, de 5 a 7 anos. E o restante desse percentual, mais de 10 anos, acelerou a digitalização. Então, pegar um exemplo aqui, né? No mínimo 3 anos, no mínimo. E quem não acompanhou essa jornada, quem não acompanhar essa jornada e ficar analógico, vai perder relevância para o seu cliente. Porque nós estamos na era digital. Né? A economia, o dinheiro está virando digital. Né? Já não é segredo nenhum. Né? O Drex está aí em teste, enfim, o real digital, assim como todos os bancos centrais do mundo inteiro, Bitcoin, uma série de outras coisas. Ou seja, a economia está virando cada vez mais digital. Sim. Né? Nós estamos conectados o tempo inteiro. Né? O smartphone hoje é uma ferramenta, é uma extensão do nosso corpo humano. Né? Agora, como é que... se o meu negócio não tiver digital, eu estou fora. O Bill Gates falava sobre isso, né? Quem não tiver um site no futuro não vai estar na internet. Né? E hoje é mais ou menos isso. Mas, cara, se você não está digitalizado, você vai estar fora. E vai sofrer cada vez mais. Por quê? Tem vários aspectos. Um quanto mais analógico eu estou, né, maior é o meu custo operacional. Quanto mais digital eu estou, menor é o meu custo. Né? Tem estudos que mostram que os mestres digitais eles são 26% mais lucrativos. Empresas mestres digitais são 26% mais lucrativos e 9% geram mais rentabilidade do que as empresas que estão mais analógicas. Né? Ô Roger, e se a gente pegar, até olhando o nosso público, que acaba tendo muito empreendedor, muita gente que está querendo começar a empreender também, ou tirar um projeto, um sonho do papel, qual que é o caminho, além do livro, né? Dá um spoiler do livro, mas qual que é o caminho para eu começar, eu quero empreender em qualquer tipo de segmento, o que eu devo começar a pensar, a olhar, para me preparar, para estar me transformando digitalmente, né? Para já estar entrando num passo à frente, muitas vezes, da minha concorrência, que ainda está no formato mais arcaico. Perfeito. Quais são os pontos que eu devo observar de um mercado para eu ir evoluindo? Pode parecer uma resposta bem tosca, né? Mas um exercício que a gente pode fazer é o seguinte: é olhar para o teu cliente. Ou você, eu quero empreender, eu quero criar algo, como que eu, como cliente daquele negócio, compraria? Ou seja, como é que é a vitrine desse negócio? Como é que é a entrega desse produto, dessa solução? Né? Como que você gostaria de comprar aquela solução, aquele produto do teu negócio? Cara, isso é um exercício que cai muitas fichas. Né? Então, assim, entra a questão de contato, por exemplo. Poxa, quais são os canais em que o meu cliente consegue me enxergar? Né? Eu tenho mídias, né? Onde é que eu estou? Ou não tenho site, não tenho uma rede social, não tenho Instagram, enfim. Porque hoje tudo é vitrine e é digital. A nossa vitrine do nosso negócio é digital. Né? Então, esse eu acho que é uma pergunta que a gente pode se fazer, né? E justamente para quem tem um negócio, né, tradicional ou até mesmo digital, se passe por um cliente e faça contato com o teu negócio, com a tua empresa, para ver como que você é atendido. Sim. Né? Compra um produto da sua empresa num e-commerce, por exemplo, né? Se você tem um e-commerce, e vê como que essa entrega chega para você. Se coloca no lugar do cliente. Poxa, isso vai trazer vários insights. Né? Que se eu estou somente olhando daqui para lá, eu não consigo perceber. Sim. Essas percepções. E é interessante porque tem alguns estudos que mostram
que o povo brasileiro, a nossa cultura, é a cultura que mais tende a não comprar uma segunda vez se eu tive uma experiência negativa, né? Pega outras culturas, por exemplo, o americano, por exemplo, e dá uma segunda chance, uma terceira chance. Ou seja, isso mostra que uma coisa é eu saber vender bem, mas eu dou suporte, eu dou apoio para o meu cliente quando ele tiver um problema, ou o meu apoio, o meu suporte é falho, ou é inexistente muitas vezes. Porque aí você vai vender uma vez só, né? Então, olha o quão antenado a gente tem que estar, o negócio tem que estar, é para perceber todos esses detalhes, né? Quando que eu posso identificar que de repente eu passei do limite? E o que eu quero dizer com isso? Quantos iFoods tiveram antes do iFood? O Gurgel veio com carro elétrico antes do BYD, do Tesla. Muito antes, né? Como que eu posso cuidar para não ser tão disruptivo, né? Ao ponto de dar um tiro no próprio pé. Até eu estava vendo uma matéria sobre aquele mercado da Amazon Go. Sim. Que eles estão mudando, né? Estão mudando, e que na verdade todo aquele conceito de loja autônoma, tinha uma equipe de 1.000 pessoas na Índia que ficava monitorando tudo, né? Então era mais algo bonito no Instagram, de repente, para difundir e até gerar conteúdo, porque Sim. É legal eu falar que estava indo na Amazon Go. E até para validar algumas tecnologias. Eu acho que tem algumas coisas... Já vou começar a responder, então. Eu acho que, assim, muito pioneirismo sobre algo pode gerar uma frustração. Tá. Ou seja, como que a gente poderia fazer esse tipo de exercício para saber se eu estou sendo muito pioneiro naquilo que eu estou fazendo ou se eu estou lançando esse serviço, essa funcionalidade, esse recurso muito cedo ou muito tarde? Como que eu faço isso? Eu preciso testar, validar, né? E aí entra a questão da metodologia, da cultura do erro, né? De você experimentar, né? Do modelo Lean, né? Ou seja, eu faço, eu testo, eu meço e aperfeiçoo. Então, tudo que a gente fizer como um teste, faz um teste, né? Começa com pequenos testes, né? Colhe o feedback e esse feedback vai... Principalmente se você conseguir colher esse feedback com dados, é melhor ainda. Porque você começa a ter informação, né? Tá. Quando você está falando de tecnologia, de Big Data, de análise de dados, eu preciso ter dados hoje, né? O resultado da transformação digital, da digitalização, o que é? É dados. Mas Sim. Não adianta eu ter, né? Muito se fala, os dados são o novo petróleo. Eu diria que não. Dados por dados não valem nada. Se não souber trabalhar. Se eu não souber trabalhar esse dado e gerar informação, que eu consiga transformar essa informação em monetização, né? Não adianta. Então eu tenho que ter dados. Mas ele acaba sendo o que tu trouxe aqui para eu não me passar demais na transformação. O nome é transformação digital disruptiva, mas é um disruptivo equilibrado. Isso. Porque eu tenho que achar o ponto de equilíbrio de não sou nada disruptivo ou sou tão disruptivo que eu só estou pensando igual o Elon Musk que vou povoar Marte. É que assim, dentro de um framework de transformação digital, a gente tem 3 frentes, né? Quais são as 3 frentes de qualquer projeto de transformação digital? Uma frente é experiência do cliente. A outra frente é operacional. Ou seja, eu quero melhorar a minha eficiência operacional do negócio, buscar eficiência ali. E o terceira pernada, ou o terceiro ponto em que eu analiso é o modelo de negócio. Então, um modelo de negócio, por exemplo, eu posso ter 3 modelos de negócio diferentes, ou usar a transformação digital de 3 formas. Uma, para fazer algo incremental no meu negócio e eu gerar um lado defensivo, digamos assim. Putz, eu estou me defendendo aqui do meu competidor que lançou algo, eu vou defender algo. Sim. Eu vou lançar também. Mas sempre você está defendendo, tentando defender, né? Então você está no modo defensivo ali. Eu posso usar a transformação digital para ser ofensivo, e aí sim eu lançar antes do meu competidor. Então você sempre lançando antes, você lança, mede, ajusta e você sempre vai estar um passo à frente. Ele vai estar na defensiva. Poxa, né, quando o TikTok lançou, por exemplo, o Reels, né, o Instagram foi lá e lançou também.
Só para pegar um exemplo aqui. Sim. Né? Mas quem lançou primeiro sai na frente. Por quê? Porque ele coletou dados, informação e ele tem insights que você vai demorar mais tempo para ter. Então, se eu pegar esses insights e criar algo diferente, você sempre vai estar um passo à frente do teu competidor. E o terceiro é o disruptivo. Então, eu não vou ser nem defensivo e nem ofensivo. Cara, eu vou adotar, como a gente fala, né, a cultura do Schumpeter, que é a destruição criativa. O que significa isso, Roger? Destruição criativa ela pode ser considerada o seguinte: eu vou criar algo totalmente disruptivo, diferente, que vai matar o meu negócio principal. Olha que louco a gente falar sobre isso. Aí você vai falar assim, poxa, mas isso aí não faz sentido. Pois é, pode não fazer sentido quando a gente fala dessa forma, mas tenha certeza... Eu tô olhando para o nada e pensando em tudo, tá? O que seria um exemplo prático? Destruição criativa. Eu tô olhando, por exemplo, até me corrija se eu tô indo pelo caminho errado. Carro elétrico, eu pegar as grandes marcas que ganharam dinheiro a vida inteira produzindo carro com motor a combustão, indo para o elétrico 100%. Isso seria essa desconstrução ou não? Não necessariamente, mas vamos pegar o caso do veículo. Vou pegar o caso do veículo. Eu estive visitando uma empresa há 2 semanas atrás, em São Paulo. Eu vou até falar o nome da empresa, porque não tem segredo nenhum, enfim. E quando a gente conecta com o mercado automotivo, quem conhece um pouquinho do mercado automotivo vai entender o que eu estou falando. Né? Estamos falando do carro elétrico vindo aí. Sim. Isso significa que o motor a combustão, né, ele vai deixar de existir, ou ele vai diminuir, melhor dizendo, ele vai diminuir a demanda, né? Para quem? Para quem fornece peças e componentes para o motor a combustão, correto? Sim. Essa empresa que eu fui visitar chama-se NGK. Deve conhecer. NGK... Agora NGK patrocina a gente agora, por favor. Olha aí, ó. Vamos A NGK ela produz nada mais, nada menos do que as velas de ignição dos motores a combustão. Né? Ela tem 80% do market share. Né? E aí você olha assim, poxa, mas se ela só faz isso, né? Uma empresa que faturou agora, o trimestre encerrou esse mês, inclusive, empresas japonesas têm o final do trimestre agora, no primeiro trimestre do ano nosso aqui. Né? Empresa que faturou 1,1 bi de reais. Então, uma empresa com faturamento gigantesco. E ela só faz velas e cabos de ignição. Mas aí você olha assim, caramba, mas vindo o carro elétrico aí, veja que tudo que ela faz vai começar a deixar de ter a demanda que tem hoje. Então, essa empresa, ou o nosso negócio, quando a gente olha assim, é o seguinte, faz-se a seguinte pergunta: o meu produto, o produto que eu vendo, o serviço que eu vendo, ele vai existir no futuro? Vai. Ok. Mas qual é a forma, qual é o formato dessa solução? É um formato que é o que eu estou entregando hoje? Ou é um formato diferente do que eu entrego hoje? Então, quando eu falo de destruição criativa, tem a ver com esse exercício de que se eu não olhar para o meu negócio no futuro, da forma que ele é hoje, o que vai acontecer? Ou o que acontece muitas vezes? A destruição criativa são as startups que olham para o teu negócio e elas vão fazer aquilo que você faz 10 vezes mais barato e mais rápido. Então, destruição criativa tem a ver com isso. Né? Você olhar para o teu negócio e ver se a forma que ele está sendo executado hoje vai continuar existindo da mesma forma ou vai ser de forma diferente. Isso é um exercício de inovação, um exercício de você pensar no futuro, né? De você pensar hipóteses, de você começar a validar isso. E que louco, no mundo que todo mundo é ansioso porque está preocupado com o futuro, a solução é a gente estar pensando no futuro o tempo todo. Porque esse futuro ele chega muito rápido hoje. Sim. Aquilo que a gente estava falando, século XXI, cara, as mudanças são muito rápidas. O exemplo que tu trouxe, eu anotei 2 nomes. Não vão nos patrocinar provavelmente, que é a Kodak e a Blockbuster. Blockbuster, Kodak, Iridium, putz, podia trazer vários exemplos. Porque são justamente empresas que não se transformaram, não foram olhando o futuro. Kodak morreu com celular, né? Porque basicamente... Pega a Nokia.
A Nokia tinha uma revista, uma capa da revista 2007, da Forbes, né, dizendo assim, quem será capaz de bater, né, a Nokia, 1 bilhão de usuários que ela tinha. 2007, antes do lançamento do smartphone, que foi lá perto de setembro, né? E teve depois, eu lembro que entre 2008 e 2010, eu acho, que tinha BlackBerry. BlackBerry também. Que eu trabalhava em outra empresa de tecnologia. Eu falava, pá, o cara tem uma história muito legal sobre isso. O cara tem aquele tecladinho, daí de repente vem abençoado e Steve Jobs vem com um botão. Então, esse é um exemplo, cara, um exemplo incrível. O Salib, ele é autor do Gestão da Manhã, né, HSM e tal, você deve conhecer ele, né, o Salibão lá. Ele fala uma frase sobre isso, que é assim, por que as empresas morrem? Porque isso tem a ver com o nosso mindset da Revolução Industrial, aquilo que a gente aprendeu a fazer muito tempo, né? Ele fala assim, as empresas morrem por quê? Porque elas fazem muito bem aquela coisa durante muito tempo. E isso tem a ver com o que a gente acabou de falar sobre apegar-se àquilo que eu faço. Então, eu já falei sobre isso. Aquilo que nos trouxe até aqui não nos garante que vai levar daqui para frente. Isso serve para o negócio e para o nosso aprendizado. Por isso do lifelong learning, eu estar em aprendizado constante. Porque aquele conhecimento que eu tenho, cara, não é mais suficiente para o mundo de hoje. O mundo é digital, né? Então, eu preciso entender o que é o mundo digital, quais são as tecnologias, quais são as metodologias, né? O que é esse mundo novo, o que é nova economia, né? Então isso exige que a gente vá buscar conhecimento novo. E quando a gente olha para esses modelos de negócio que deixaram de existir, né? E aí olha que interessante. O CEO da Nokia na época e o da própria BlackBerry, né? São estudos, inclusive entrevistas, eles falaram assim, quando surgiu o smartphone, eles falaram assim, fiquem tranquilos que ninguém vai usar um telefone que não tenha teclado. Por quê? Porque eles estavam apegados ao jeito deles, apegado ao teclado, aquilo que eles faziam muito bem, por incrível que pareça. Sim. Só que daí eles olhavam assim, poxa, vamos olhar para os meus concorrentes. Tem alguém fazendo algo diferente? Eu olhava para os outros fabricantes de celular, né? Nokia, a própria Motorola e né, BlackBerry, enfim. Não tem ninguém fazendo diferente. Tá todo mundo fazendo o mesmo formato, um menor, o outro com um flip de abrir, com antena, sem antena, mais leve, mais pesado. Mas todo mundo era o mesmo contexto do celular com teclado. E aí o que aconteceu? A disrupção veio de um setor diferente de telecomunicação, né? A Apple é uma empresa de computação. Então o que isso nos remete? Totalmente guiado a usar teclado. Entendeu? Totalmente disruptivo. Mas eles olharam para aquele setor e, putz, tem formas diferentes de fazer isso aqui, vamos fazer diferente. Sim. Então eles não estavam apegados ao teclado no celular, porque eles não faziam celular, eles faziam computador. Então a destruição criativa que a gente fala... Né? É que eles não tinham justamente esse ensinamento aqui na mente para tirar ele, né? Então quando a gente se apega muito ao nosso jeito de fazer, e aí um dos pontos principais quando a gente olha quais são os fatores de falha ou fator de fracasso da transformação digital. O principal deles, cultura. Mudança de cultura. O que é a mudança de cultura do que a gente acabou de falar? É eu me apegar à forma que eu faço. Né? A gente quer que o outro mude, mas desde que não mude aquilo que nos afeta. Mas então como é que a mudança vai acontecer? Que, sei lá, uma Kodak, uma Blockbuster, um BlackBerry, essas marcas não morreram por nenhum outro motivo a não ser por pessoas. Porque justamente alguém não quis tentar o diferente. Alguém levou, sei lá, para o diretor da BlackBerry. Cara, tem tal de Steve Jobs que tá com uma loucura ali de telefone sem teclado. Alguém levou, só que a cultura que está amarrada a pessoas não quis tentar. Não quis tentar. Por que não quis tentar? Nós falamos antes da cultura do erro, né? Se eu tentar e se der errado, o que vai acontecer? Minha cabeça que está em jogo. Exato. Então, entre o que é garantido e o desconhecido, eu vou ficar com o que é garantido. Vou ficar na minha zona de conforto. Na minha zona de conforto. Pode não ser a mais confortável, mas é o que eu estou acostumado. Mas é o que eu sei, inclusive. Não, eu estou confortável, porque eu tenho segurança sobre isso. Mas olha que tenso que é, né? Que dilema que é.
Então, assim, a gente fala que... tem um slide que eu uso nas minhas apresentações, que a gente tem instituições do século XIX com um mindset do século XX e a gente tem tecnologias do século XXI. Esse formato, esses três, não dá certo. Então, querer resolver problemas do século XXI com um mindset do século XX e instituições ainda do século XIX, cara, não dá certo. É receita, como diz o Silvio Meira, é receita para desastre, né? Então, por isso que a gente fala aqui, né, criando um novo mindset no livro, é justamente isso. É entender que, legal, tudo que deu certo até hoje, mérito, mas não é mais suficiente para levar o teu negócio, o nosso negócio, ou criar algo diferente para o século XXI. Então, a gente tem que desaprender algumas coisas e reaprender para esse mundo novo, né? A gente falou de zona de conforto. Novamente, tu tá saindo da tua zona de conforto porque tens a tua empresa que tu tá num processo de exit, né? De sair da operação. Uhum. Escreveu o livro e agora tu vai entrar na parte de ensino. Boa. Mais uma vez um recomeço, algo disrupção. novo, disrupção. Como que está sendo a tua expectativa com isso? Quais são os próximos passos do Roger? Eu conecto muito com a questão do livro, né? Na época fui inspirado a escrever um livro, enfim. E o que vem acontecendo ao longo do tempo, né? Eu já venho fazendo palestras, já venho atuando com mentorias, com outros empreendedores que me pedem conselhos, enfim. Então eu criei algumas ferramentas, inclusive, para isso, né? De processos, de medir a maturidade digital, por exemplo. Tem algumas ferramentas que isso serve para qualquer negócio. Então, para saber qual que é o meu índice de maturidade digital, né? A partir disso, existe um framework, que daí a gente pode construir esse roadmap junto, enfim. E eu vim sendo solicitado, né, sobre isso. E conectando um pouquinho com a questão da indústria, que eu estive aí nos últimos 3 anos, né, indústria de transformação principalmente, eu percebi que quando a gente fala de transformação digital, olhando para o índice, inclusive, né, e as empresas que estão mais à frente, por exemplo, né, existe um desconhecimento sobre maturidade digital, sobre cultura digital, sobre o que são essas novas tecnologias, modelos de negócio, enfim, existe muito desconhecimento sobre isso. Então, eu conectei esses pontos novamente, né, com as minhas habilidades, com a questão do livro, né, as mentorias que eu já faço. Estou sendo convidado, inclusive, por algumas universidades para ser professor, porém, olha que interessante, eu não posso ser professor. Né? Você me pergunta assim, mas como assim? Quando eu respondo sobre isso, eu não tenho formação. Eu não terminei faculdade. Eu comecei 2, 3 faculdades e interrompi logo no início, né? E fui fazer curso técnico. Então, por isso eu não posso lecionar, né? Por incrível que pareça. Mas isso me abriu outras portas, né? Justamente pela questão da consultoria, né? De ser um conselheiro em inovação. Então, eu tenho essas demandas aí e eu estou partindo para a área educacional justamente para criar agora, né? O meu objetivo, a minha próxima jornada empreitada empreendedora, provavelmente vai ser a partir do ano que vem só, né? Esse ano eu não devo empreender, por mais que eu já tenha várias, né? Uma vez empreendeu, a gente não para mais. Mas me vem algo muito nessa minha jornada sobre a questão do aprendizado, do educacional ali, né? Uma das coisas que me ajudou nessa trilha toda foi o conhecimento, né? A leitura. Então, se para mim fez a diferença e faz a todo momento, e a gente percebe que a educação é um nível de você mudar uma nação, inclusive. Né? O que a Coreia fez, por exemplo, né? Hoje em termos de indústria, os caras estão lá no top 5, né? Mas eles investiram em educação. Então eu acho que a educação é algo que pode gerar impacto muito grande na sociedade como um todo, seja eu ser um empreendedor melhor, seja eu ser uma pessoa melhor, seja eu ser um pai melhor, um irmão, um amigo, né? Na sociedade que a gente está convivendo. Então eu acho que a educação ela traz muito isso, sabe?
E isso conecta muito com o meu propósito, né? De ser um agente de transformação. Roger, transformação digital disruptiva criando um novo mindset. Onde encontro para comprar? Hoje ele está disponível, eu tenho um site, né? Meu site é rogermedke.com. Então, Medke, M-E-D-K-E. Sobrenome alemão, um pouquinho difícil de soletrar, mas pode me encontrar no site. Meu LinkedIn é o meu nome também, então pode me achar no LinkedIn. Tem o link lá também para o livro. Né? Na Amazon, se você digitar o meu nome, né, ou transformação digital no Amazon, vai ser direcionado também. Então pode encontrar lá, tanto na versão impressa quanto no Kindle, né? Na versão digital. Tem meu podcast também, né? Transformação Digital, tá lá no Spotify. Tem uns 50 episódios lá que eu tô também trazendo esse conteúdo justamente para ajudar a disseminar esse conhecimento, né? Que maravilha. Quando que sai o segundo livro? O segundo livro a partir do ano que vem só. É um conteúdo um pouco mais complexo, né? Vou falar da Sociedade 5.0, né? Vou falar da quinta Revolução Industrial, Revolução Biológica. Pesados. Então, é assunto para a década 2030 aí, as novas habilidades do profissional do futuro, né? As novas profissões. Aqui no livro eu já trago, né? Olha que interessante. Antes da pandemia, né? Eu tenho um capítulo 8, eu falo das 100 profissões do futuro, né? E as habilidades do profissional ali, as questões ali. E coisas que iam acontecer lá na frente acabaram acontecendo muito antes, né? Quando a pandemia veio, acelerou muita coisa, né? Então são assuntos novos que eu devo trazer aí. Além do teu livro, que livro tu traria de sugestão para quem nos assiste? Que livro que tu acha que te marcou para te fazer pensar diferente? Não somente em transformação digital, digo como pessoa mesmo. O que tu traria de sugestão para que alguém possa ler e se inspirar? Poxa, como desenvolvimento pessoal, né? Também. Em termos de tecnologia, tem alguns livros interessantes, né? O livro Organizações Exponenciais, do Salim Ismail, acho que é um livro que retrata um pouquinho do que a gente está trazendo aqui, né? Quebrar um pouquinho, entender um pouquinho esses novos modelos de negócio, né? Organizações exponenciais. Tem o próprio Startup Enxuta, né? Do Eric Ries, que é muito clássico, né? Do Lean Startup, né? Que também pode ajudar muito. Tem o livro... Poxa, tem tantos livros que eu poderia indicar aqui. Inclusive no próprio livro eu trago as fontes ali, várias indicações. Várias. Tem mais de 50 aí. Então mais um motivo para comprar. Mais um motivo para comprar. E o bacana é que tem muito resumo, muita coisa que está nesses mais de 50 livros que eu cito aqui, né? Tá tudo resumido num só. Né? Então... Para quem quiser acelerar um pouquinho, né, e não querer ler os 50 livros, com certeza vai tirar o aprendizado aqui, né, de um único livro. Maravilha. Roger, agradeço por você ter aceito o convite aqui. Obrigado Muito obrigado também. Pela troca de informação e pela aula também. Imagina. Agradeço. É um assunto muito importante, muito em alta e muito bom de se conversar, porque é um assunto que nos faz evoluir sempre. A transformação digital, ela não para nunca. Não. Ela é constante e a gente precisa estar correndo sempre. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Curta, comente, compartilhe com quem você conhece, com quem você acha que precisa conhecer mais sobre transformação digital. Acompanhe o Roger nas redes sociais, conheça mais o material dele, o livro, o podcast. E acompanhe cada vez mais o Decolada, acompanhe os próximos episódios e traga aqui nos comentários sugestões de outros assuntos e outras pessoas que vocês queiram conhecer também. Obrigado.